Estamos de volta com o programa TV Leges e neste segundo bloco eu converso com a Zélia Pierdoná, Procuradora Regional da República da Primeira Região e pós-doutora em Direito Previdenciário pela Universidade de Madrid, e também com a segunda vice-presidente do Sindileges, Luciene. Para aprofundar o debate, a TV Leges também ouviu a opinião de magistrados. Veja só. Aqueles que ingressarem no serviço público é que serão regidos pelo novo sistema. E o novo sistema contempla a previdência complementar, que, por enquanto, é uma incógnita em termos de parâmetros. Nós percebemos que a comissão é integrada por pessoas que representam segmentos do serviço público, do funcionalismo público, e são pessoas que têm o domínio da matéria. Não dá para simplesmente se tocar essa mudança, que é uma mudança substancial, sem o aprofundamento da discussão. A questão do déficit da Previdência no serviço público é algo que não pode ser creditado apenas à conta do servidor público civil. Este fundo que se pretende criar parte da premissa de uma massa contributiva uniforme que efetivamente não existe. A sinistralidade de um policial federal não é a mesma sinistralidade e os riscos que ele suporta não são os mesmos riscos de um servidor de escritório. Do ponto de vista constitucional, o PL 1992, como está pensado, viola a Constituição Federal em diversos pontos. Primeiro, natureza pública deste fundo. Ter concurso público e licitação não significa absolutamente ter natureza pública. Há várias entidades de genuína natureza privada que submetem empregados a concurso público. Não é este o elemento. Segundo, isso tem de ser discutido a partir de um debate longo e que considere a criação de princípios próprios para este novo paradigma que se cria, que é a previdência complementar do serviço público. E para isto há que se pensar pelo paralelismo constitucional. Artigo 202 da Constituição, uma lei complementar que primeiro defina quais são as bases deste novo regime e depois se discuta um PL, um projeto de lei ordinária, que efetivamente estabeleça isso para o servidor público federal. O PL, sob outra perspectiva, ele acaba enfraquecendo esse Estado, né, porque permite que haja um esvaziamento, inclusive comprometendo muitas vezes a imparcialidade ou impessoalidade com que é prestada a função pública, né? Só para ilustrar em relação à magistratura, se tiver um projeto desses, quem gostaria de ser julgado por alguém que está com a sua previdência lastreada numa determinada empresa? Quem demandaria contra essa empresa gostaria de ser julgado por esse magistrado? E existem dados do Banco Mundial em relação ao que aconteceu no Chile, especialmente, que demonstram, isso dito pelo Banco Mundial e por um prêmio Nobel, que pelo menos 48,3% dos fundos arrecadados em nome de uma previdência privada no Chile foram parar na mão do intermediário, a título de taxa de administração, taxas de investimentos e outros nomes que se dão para se apropriar desse dinheiro, que é, na verdade, desviado do Estado, que poderia ser muito bem gerido dentro do próprio Estado. Bom, Zélio, como nós acabamos de ouvir a opinião aí dos magistrados, eu gostaria de saber, na sua avaliação, a necessidade de criar uma lei complementar federal para definir os parâmetros específicos para a União, estados e mais de 5.500 municípios poderem também instituir as suas previdências complementares. Bom, inicialmente eu tenho que concordar com o que o Álvaro dizia no primeiro bloco, de que há necessidade de organização do regime próprio. A União ela tem exigido tanto dos municípios que têm regimes próprios, são 5.000 e poucos municípios, mas apenas 1.986 é que têm regimes próprios. Os demais municípios estão vinculados ao regime geral. Então, esses municípios que têm regime próprio, todos os estados e o Distrito Federal, a União ela tem exigido a organização, inclusive para repasse de verbas federais para os estados e municípios. Entretanto, a própria União não organizou seu próprio regime. E quando o ministro falava no início do primeiro bloco do déficit, esse déficit, foi muito bem colocado pelo Álvaro, ele é produto de uma história de proteção do servidor público.
porque ele dizia que antes de 93 não existia contribuição, o regime não era contributivo, depois passou a existir, mas tem 2 pontos, além dessa questão da não contributividade antes de 93, que deve ser ressaltado que a Constituição de 88 trouxe um contingente muito grande de servidores que não estavam vinculados ao regime próprio e recolhiam para o regime geral de previdência social, que recolhiam, então, na época, para o INPS e depois para o INSS, e esses servidores vieram para os regimes e atualmente têm aposentadorias integrais. Então, esse déficit de que falava o ministro é produto desta história. Não, e o Álvaro também dizia que não teve a compensação entre o regime geral e também com os regimes próprios dos estados e municípios. Então, essa ausência de contribuição, essa questão dos militares que foi posta do Distrito Federal e também esses servidores que migraram para o regime próprio, eles são responsáveis. E as regras anteriores que não exigiam tempo mínimo no serviço público. Nós temos exemplos de pessoas que ficavam 2 anos no serviço público e se aposentavam com aposentadorias integrais. Então, isso, inclusive eu dizia esses dias na Câmara, que um grande jurista da Espanha, quando eu relatava a proteção do servidor público brasileiro, ele dizia, isso não é proteção social, isso é um ótimo negócio. E eu dizia para ele que isso mudou desde 2013 com a emenda 41. Então, eu acho que quando se organizar esse regime próprio da União, e separando as massas anteriores a 2003, posteriores a 2003, nós vamos verificar que a proteção previdenciária dos servidores públicos brasileiros, não só os federais, os estaduais e os municipais, com as atuais regras, não há como se falar em déficit. O déficit é histórico e vai existir, independente da criação ou não desse regime de previdência complementar. Agora, depois de organizado, é que os deputados e senadores poderão dizer vamos criar ou não vamos criar, porque, como dizia o Álvaro, está se partindo de pressupostos não verdadeiros, porque o déficit ele não é fruto das regras atuais, ele é fruto do histórico de que nós falamos. E chegando à conclusão, porque o artigo 40 da Constituição, parágrafos 14, 15 e 16, ele dispõe que os entes poderão adotar o mesmo teto do regime geral, que hoje é R$ 3.916. Então, poderão adotar, criando a previdência complementar. Então, em primeiro lugar, há que ser ressaltado que não é uma obrigatoriedade dos entes federativos, há uma faculdade da criação ou não. E quem é que avalia se vai ser criado ou não são os representantes da sociedade brasileira. Só que eles só poderão avaliar depois de demonstrado isso, organizado o regime próprio, separado as massas. E na hipótese de se concluir que realmente é melhor para o Brasil a criação, e aqui o desembargador lá do Rio Grande do Sul, Cláudio, ele mencionava de todo o problema que tem na criação. Mas na hipótese de se avaliar que sim, que é melhor para o Brasil criar o sistema de previdência complementar, eu entendo que tem que ter, antes disso, uma norma geral, como você dizia, que traga regras para todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eu, inclusive, entendo que o recente regime criado pelo Estado de São Paulo, de previdência complementar, ele é inconstitucional justamente porque não há uma regra anterior, uma norma complementar, uma norma geral que disponha sobre isso. E eu estava dizendo norma complementar. Eu quero explicar por quê. Porque, em primeiro lugar, há necessidade de uma regra geral. Essa regra geral, ela pode ser posta no mundo jurídico por uma lei complementar ou por uma lei ordinária. No caso da previdência complementar, eu entendo pelas disposições dos parágrafos 14, 15 e 16, de uma maneira mais específica, o parágrafo 15 exige uma norma complementar para a edição dessa norma geral. Por quê? Porque esse artigo 40, parágrafo 15 da Constituição, ele diz que no que couber serão aplicadas as regras do artigo 202, que trata da previdência complementar dos trabalhadores em geral. E lá exige lei complementar. Então, por conta desta disposição,
é que se exige não uma lei ordinária, mas uma lei complementar, porque há quem sustente, né, Luciene, que o PL já teria regras que seriam regras gerais. Bom, em primeiro lugar, pelo que dispõe o PL, eu percebo que não tem essas normas gerais. Mas mesmo que tivesse, e eu penso que a Luciene também tem esse entendimento, não pode ser por lei ordinária, justamente porque o artigo 40 diz que no que couber se aplica o 202, e o 202 exige norma complementar. E por que essa norma complementar tem que ser da União? Por que essa norma geral tem que ser editada pela União? Em razão de um outro dispositivo da Constituição, que é o artigo 24, que, ao tratar de diversos temas, arrola a Previdência Social e diz que normas gerais serão postas pela União. Então, é por isso que, quando nós vamos aqui, e a tua pergunta era se havia necessidade ou não de normas gerais. Então, em razão do que dispõe a Constituição, especificamente seu artigo 24, há necessidade de normas gerais em matéria de previdência. E por ser previdência complementar, o PL está tratando de previdência complementar que complemente esse valor teto atualmente de 3.916, então, por conta do 202, que diz que tem que ser uma norma complementar, essa norma complementar, ela tem que ser, essa norma geral, desculpe, tem que ser por lei complementar e não por lei ordinária. E o Estado de São Paulo, que já editou a sua lei específica, criando a Previdência Complementar, em razão de ausência dessa norma geral, ela é inconstitucional. Nós poderíamos, eu quero até ver aqui o entendimento da Luciene, dizer, mas o artigo 24 também diz que enquanto não existir norma geral, o Estado tem a competência legislativa plena. Então, ele estaria suprindo isso. E aí nós vamos entrar numa outra discussão que, no meu entendimento, no caso específico, inclusive o Supremo já se manifestou em relação aos pontos da Previdência, da aposentadoria especial, que a ausência de norma geral pela União geraria uma inconstitucionalidade. E, então, em razão disso, mas aqui nós estamos falando do Estado de São Paulo. Em relação ao nosso, né? Então, não há como se apreciar esse PL sem que antes sejam discutidas pelo Congresso Nacional as regras desta norma geral. Como vocês podem ver, a Previdência Complementar do Servidor é um tema bastante complexo. E durante esta semana, que marca o retorno das atividades legislativas, a presidente Dilma declarou que a nomeação dos aprovados em concurso público ficará condicionada à aprovação do PL 992, o que promete debates acirrados no Congresso Nacional. Por esse motivo, a TV Leges vai dedicar 2 programas especiais sobre essa matéria, com entrevistas e opiniões de outros especialistas. Até lá!